Ok, então pessoal, o objetivo da videoaula de hoje é tratar da histofisiologia do sistema genital ou sistema reprodutor masculino. Nessa imagem, nós temos os diferentes componentes desse sistema. O principal órgão do sistema são os testículos, o par de testículos que está colocado dentro da bolsa escrotal. A bolsa escrotal, o escroto tem um papel importante no processo de termorregulação testicular. O testículo é um órgão que trabalha, que tem como temperatura ideal de funcionamento alguns graus abaixo da temperatura corporal do indivíduo. Assim sendo, em sendo necessário aumentar a temperatura testicular, o escroto, juntamente com outros músculos, aproxima o testículo do corpo do indivíduo e, em situação contrária, precisando resfriar o testículo, esse testículo é afastado do corpo do indivíduo. Cada testículo possui, associado a ele, um epidídimo, que é um órgão responsável pela produção, pela maturação dos espermatozoides que são produzidos no testículo. Os testículos são glândulas mistas que produzem hormônio e espermatozoides, ou seja, são glândulas endócrinas e exócrinas. O epidídimo é o órgão acessório aonde se maturam os espermatozoides produzidos no testículo. Além de maturação, o epidídimo tem papel importante no armazenamento, principalmente na cauda do epidídimo. Esses espermatozoides são então conduzidos pelo ducto deferente. Esse ducto deferente, próximo à região do colículo seminal, que é onde ele desemboca na uretra, ele possui uma região chamada de ampola, onde a luz é maior e é também um local de armazenamento de espermatozoides. Nessa região se pode ver três estruturas importantes que são as glândulas sexuais acessórias. São elas a vesícula seminal, a próstata e a glândula bulbo-uretral. A vesícula seminal, junto com a próstata, produzem grande parte do fluido seminal ou plasma seminal, que é a porção líquida do ejaculado que dá suporte aos espermatozoides, nutre esses espermatozoides e protege esses espermatozoides. Além disso, também está presente a glândula bulbo-uretral, que tem um papel importante no processo de limpeza, de preparação pré-ejaculatória da uretra, visando a retirada dos resquícios de urina, visto que nessa imagem fica bem evidente que a uretra é um órgão tanto do sistema reprodutor quanto do sistema urinário. Então, basicamente, durante toda a aula, o que vai se discutir é a histofisiologia desses órgãos que conversamos agora nesse slide. Bom, falando especificamente dos testículos, os testículos, primeiramente, são órgãos maciços, portanto, eles são órgãos parenquimatosos, eles possuem um estroma e um parênquima. Os testículos são considerados glândulas mistas porque eles produzem tanto exogenamente os espermatozoides quanto endogenamente a testosterona, assim como outros produtos, mas os dois principais produtos são esses, e são esses os responsáveis por dar a denominação de glândula mista aos testículos. Aqui a gente vê um corte histológico da parte mais externa de um testículo e a gente vê que o testículo ele é revestido externamente por uma camada de tecido conjuntivo denso. Esse tecido conjuntivo denso mantém os túbulos seminíferos sob tensão e esse tecido conjuntivo denso, lembrando que os testículos estão dentro da cavidade testicular, eles são revestidos por um mesotélio, por um epitélio plano simples, e para que eles, junto com essa porção parietal aqui, o testículo consiga se movimentar dentro do saco escrotal livremente para fazer, como já se falou, a termorregulação.
Logo abaixo da túnica albugínea, antes dos túbulos seminíferos, há em alguns pontos, se observa nesse corte histológico e nesse corte não se observa, a presença de vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos formam, abaixo da albugínea, a lâmina vascular, que é parte do estroma testicular. Além disso, conforme já comentado também, como parte do estroma existem esses septos de tecido conjuntivo que nascem na albugínea e se direcionam à região do mediastino testicular, aonde está a rede testicular e é rica em vasos sanguíneos, linfáticos e nervos. E esses septos de tecido conjuntivo acabam por dividir o testículo em ao redor de 300 lóbulos. O estroma testicular ainda, entre os túbulos seminíferos, como se vê aqui, um túbulo seminífero, outro túbulo seminífero e aqui outro, e um quarto túbulo seminífero aqui. Entre os túbulos seminíferos tem o tecido conjuntivo frouxo, que tem as células regulares do tecido conjuntivo, porém aqui existe um tipo especializado de células, que são as chamadas células intersticiais ou células de Leydig. Essas células, que fazem parte do estroma testicular, elas produzem a testosterona. São células, como a imagem mostra, com o citoplasma bem acidofílico, bem corado com eosina, justamente por serem células ricas em retículo endoplasmático liso e mitocôndrias, por essas organelas sendo envolvidas com a biossíntese de lipídio, leia-se colesterol, que faz esse tipo, que é a precursora que são as moléculas precursoras da testosterona. O parênquima testicular, como já se comentou, ele é composto basicamente por túbulos seminíferos, que é onde acontece a espermatogênese, isso significa a gênese, a formação dos espermatozoides. Cada um desses lóbulos de tecido conjuntivo, separados por tecido conjuntivo, possui de 4 a 6 túbulos seminíferos. Esses túbulos seminíferos têm um diâmetro médio de 200 micrômetros, são longos, com 80 centímetros de comprimento, e se abrem nos túbulos retos. Então se vê aqui exatamente isso, se tem os túbulos seminíferos, a porção intertubular ou interstício entre os túbulos onde estão as células de Leydig, e aqui uns túbulos seminíferos dentro de um lóbulo que se abrem posteriormente na rede testicular, que depois conduz os espermatozoides para o epidídimo. Como se falou, o epitélio do túbulo seminífero é o chamado epitélio germinativo. Essa imagem ilustrativa, colorida por computador de um microscópio eletrônico de varredura, nos mostra em verde o citoplasma das células sustentaculares de Sertoli e nas demais cores os diferentes níveis de células germinativas que estão presentes. Então, num corte corado com hematoxilina e eosina, se vê o túbulo seminífero em mais detalhes, o epitélio estratificado germinativo, aonde se tem os diferentes graus de diferenciação das células germinativas, assim como células de suporte, células de Sertoli. Mais adiante a gente fala um pouquinho mais disso. Esses túbulos, eles possuem uma lâmina própria, e nessa lâmina própria, que está logo abaixo da membrana basal, a membrana basal fica nesse local, lembrando que não se enxerga em microscopia óptica, essa lâmina própria do túbulo seminífero, além das células e estrutura normal do tecido conjuntivo, ela possui também células contráteis. Tanto pode ser miofibroblasto quanto músculo liso, justamente que essas microcontrações
conduzem os espermatozoides que são produzidos e liberados na luz do túbulo seminífero, conduzem eles em direção à rede testicular, pois, conforme vai se comentar mais adiante, os espermatozoides não possuem movimento até eles estarem em contato com o líquido seminal. Então, num corte histológico das lâminas da nossa coleção, nós podemos identificar diferentes tipos celulares. Normalmente o núcleo da célula de Sertoli, que é esse aqui indicado pela seta, ele está muito próximo à membrana basal. Nós temos diferentes tipos, nós não vamos entrar no detalhamento dos diferentes tipos de espermatogônia, mas nós temos diferentes tipos de espermatogônia que ficam próximo à membrana basal também. Logo em seguida, nós temos essas células maiores com o núcleo já mais condensado, com formato de cromossomos, praticamente. Nós temos os espermatócitos primários. Os espermatócitos secundários são difíceis de ser observados, pois a duração deles é muito curta. Esses espermatócitos se diferenciam, nós vamos ver em mais detalhe mais adiante, em espermátides redondas, que são essas células que eu indico aqui. E essas espermátides, elas vão passando por modificações apenas estruturais, não mais modificações nucleares, e essas modificações estruturais vão formando as espermátides alongadas, cujo núcleo se apresenta aqui, e o flagelo em direção à luz do túbulo seminífero. Como se comentou, ao redor existe uma população de células de suporte, que são as células de Sertoli, que são as células sustentaculares, que correspondem ao redor de 10% do epitélio. Então, nessa imagem se pode ver uma célula com o citoplasma alto, que vai desde a membrana basal até a luz do epitélio, e o citoplasma dessa célula é rico em projeções com pregas profundas que albergam as células germinativas nessa imagem representada em azul. Essas células têm funções extremamente importantes, essas células sustentaculares, para a manutenção da função sexual masculina, da produção espermática fisiológica do homem. Então, o que se tem? Basicamente, essas células secretam um hormônio chamado hormônio antiparamesonéfrico, ainda dentro da vida intrauterina, aonde esse hormônio impede o desenvolvimento dos ductos paramesonéfricos, que são os ductos que darão origem aos órgãos genitais femininos. Uma outra função que essa célula exerce durante toda a sua funcionalidade é a secreção das proteínas ligadoras de andrógenos, ou seja, como os hormônios esteroides não são hidrossolúveis, pois se originam do colesterol, essa proteína tem uma importância muito grande para manter a retenção de testosterona nos túbulos seminíferos, para que essa testosterona dê suporte à produção de espermatozoides. Então, sem essa proteína ligadora de andrógeno, a testosterona que é produzida pelas células de Leydig automaticamente seria conduzida toda ela praticamente para circulação, havendo pouca testosterona no testículo, impossibilitando a espermatogênese fisiológica. A célula de Sertoli, ela possui receptores para FSH, o hormônio folículo estimulante produzido lá na hipófise. E essa célula de Sertoli também produz um hormônio chamado inibina, que, através disso, ele diminui a secreção de FSH pelos gonadotrofos lá na adenohipófise e dando um feedback negativo para a espermatogênese, ou seja, reduzindo a atividade
a falta de FSH, a redução do nível de FSH reduz a atividade da célula sustentacular e, por conseguinte, reduz a produção espermática. A produção espermática nunca para, ela é constante, só que os níveis podem se alterar. Conforme o nível de ejaculação é o nível de produção espermática pelos túbulos seminíferos. Então essa célula controla dessa forma. Não havendo uma ejaculação frequente, há uma produção de inibina, reduz o FSH circulante e, por conseguinte, reduz a atividade da célula sustentacular e diminuindo a velocidade da espermatogênese. A célula de Sertoli também secreta estrógenos que são usados pelas células de Leydig como substrato para produzir testosterona e secreta fluido para o lúmen do túbulo seminífero, visando manter o fluxo de espermatozoides em direção à rede testicular. Além de todas as funções que nós já falamos, elas têm função de sustentação física das células germinativas e, como nós vamos ver mais adiante, o processo de transformação da espermátide redonda em espermátide alongada e espermatozoide requer a perda de muito citoplasma. Então, o espermatozoide é uma célula com pouco citoplasma. E essa célula de Sertoli é responsável por fagocitar esses restos citoplasmáticos durante esse processo de diferenciação celular. E uma função que é preponderante dessa célula é a formação da barreira hematotesticular, que fica mais explicada nessa imagem aqui. Então, todos nós sabemos que a produção de um gameta significa uma divisão reducional do núcleo, ou seja, nós temos uma célula 2N, que em casos de humanos significa 46 cromossomos, que vai se transformar em uma célula N, que em caso de humanos significa 23 cromossomos. Em bovinos, por exemplo, nós teríamos uma célula 2N com 60 cromossomos e uma célula N com 30 cromossomos. Mas qual é a importância dessa estrutura que não é visível no microscópio óptico, somente no microscópio eletrônico, chamada de barreira hematotesticular? O objetivo dessa estrutura, é separar o sangue, ou seja, os elementos que podem ativar o sistema imune, que estão na região do interstício, das células haploides. Por quê? As células haploides perdem os complexos principais de histocompatibilidade. Então, elas podem ser reconhecidas pelo nosso sistema imune como invasoras, como agressoras, e ser desencadeado no testículo uma reação de agressão contra nossas próprias células. Então, nós vamos ter uma reação imunológica no testículo, causando um processo inflamatório chamado orquite. Então, o objetivo dessa junção é separar as espermatogônias, ou seja, as células 2N, das células N, que já entraram em meiose. Essa é a função da barreira hematotesticular. Terminamos de falar de célula sustentacular, agora nós vamos falar das células. Nós não vamos entrar em muito detalhe de ciclo celular, meiose, mitose, mas nós vamos falar das células germinativas. O primeiro ponto a ser considerado aqui é a grande diferença que existe entre homens e mulheres. Nos homens, por toda a vida, existe uma célula precursora no testículo chamada de espermatogônia, que é uma célula 2N, ou seja, é uma célula capaz de fazer mitose. Ela se pode dividir por mitose, ou seja, formar uma célula igual a ela.
Então, essa célula que está presente no testículo dos homens até o final da vida, ela faz uma divisão mitótica e produz duas células. Uma das células filhas não entra na meiose, ela permanece como espermatogônia. Isso significa que o homem tem um estoque indefinido de células germinativas, diferente da mulher, que já nasce com todas as células germinativas, como já entraram em meiose, ou seja, já nasce como oócitos primários. Isso significa que não é mais possível repor essas células. Por isso que na mulher existe o esgotamento da produção de gametas, enquanto que no homem esse esgotamento não acontece. Então, as espermatogônias, elas, como já falei, fazem mitose, originando uma igual a ela que permanece no estoque, e outro inicia o processo de meiose. Então, a meiose forma o espermatócito, a partir do espermatócito primário, inicia a meiose 1, que forma os espermatócitos secundários. Como a gente já falou, essas células têm uma duração muito curta, então é difícil da gente visualizá-las num corte histológico. Os espermatócitos secundários sofrem uma outra divisão meiótica, formando as espermátides arredondadas, que por sua vez passam por diferenciação morfológica, formando as espermátides alongadas e, por fim, os espermatozoides. Então, esse processo que a gente vê aqui é a chamada espermatogênese. A espermatogênese, ela em alguns livros é dividida em espermatocitogênese, que compreende basicamente as divisões meióticas, e espermiogênese, que é a diferenciação de espermátide arredondada em espermatozoide. Então, antes da gente estudar essa diferenciação morfológica, é importante a gente ver essa imagem que mostra o quão diferente um espermatozoide é de uma célula somática comum. Primeira coisa é que o espermatozoide tem a presença do flagelo. Esse flagelo, como a gente vê aqui em 3 cortes transversais de microscopia eletrônica, ele possui em seu interior, desde a região mais próxima à cabeça até o final da cauda do flagelo, ele possui uma estrutura chamada de axonema, que também é responsável pelo movimento dos cílios, ou seja, 9 duplas de microtúbulos e um par central de microtúbulo. Essa estrutura de microtúbulos, que tem proteína dineína entre cada uma dessas duplas, é o que faz o movimento flagelar do espermatozoide. Além de algumas proteínas que formam essa cápsula fibrosa que dá estrutura ao flagelo, na região da peça intermediária existem mitocôndrias com um formato especializado, helicoidais, e essas mitocôndrias são responsáveis por produzir ATP a partir do plasma seminal que está junto com esse espermatozoide no momento da ejaculação. Essas mitocôndrias metabolizam principalmente frutose. A partir dessa frutose elas produzem ATP. Esse ATP é injetado no axonema e esse ATP no axonema faz um movimento flagelar. Além disso, do flagelo do espermatozoide, na região da cabeça do espermatozoide, nós temos 2 estruturas extremamente importantes. Uma delas é o núcleo, que contém um material genético, lembrando que esse material genético é basicamente a metade do número normal de cromossomos da espécie, e possui também o acrossomo. O acrossomo nada mais é do que um lisossomo gigante que é responsável
com diferentes tipos de enzimas, principalmente proteases, que são responsáveis pela perfuração, pela lise de parte da zona pelúcida no momento da fecundação. Então, nessa imagem, o que se vê, basicamente, são... A literatura varia um pouco com as diferentes denominações, mas aqui nós temos 4 fases: a fase de Golgi, a fase do capuz, a fase acrossômica e a fase de maturação, que se divide para que se tenha desde uma espermátide arredondada até uma célula completamente diferenciada, que é o espermatozoide. Então, nessa primeira fase, a chamada fase de Golgi, ela tem esse nome porque a formação do acrossomo, ou seja, da vesícula acrossômica, como eu falei, é um lisossomo, ele depende basicamente de grande atividade do sistema de Golgi. Lógico que todas as proteínas aqui são geradas a partir da transcrição e da tradução que acontece a partir do DNA nuclear. Porém, o complexo de Golgi é que vai formando vesículas que vão se unindo e formam o início do acrossomo. Paralelamente a isso, se nota que os centríolos se deslocam para o polo oposto da onde está se formando o acrossomo. Na segunda fase, há a consolidação da formação do acrossomo, cobrindo o núcleo da célula, e essa consolidação da formação do acrossomo acontece ao mesmo tempo que, a partir do centríolo, começa a se formar o axonema, que é composto por microtúbulos, que vai formar o flagelo do espermatozoide. Outro ponto importante a ser observado é a migração das mitocôndrias para a região do flagelo. Na fase seguinte, chamada de fase acrossômica, nós temos uma condensação do núcleo, não vamos entrar em detalhes, tipos de proteína que fazem isso, e a migração e consolidação das mitocôndrias, formando a peça intermediária, lembrando que a hélice de mitocôndrias aqui é responsável pela formação do ATP, que vai permitir o batimento flagelar. E também, como se comentou lá, se observa claramente que grande parte do citoplasma é perdido, e esse citoplasma aqui, ele é fagocitado pelas células de Sertoli. E a fase final é a fase de maturação, onde se consolida a formação do acrossomo, da peça intermediária, e os restos de citoplasma são removidos, até que, quando a espermátide deixa a célula de Sertoli, ela passa a ser denominada de espermatozoide. Os espermatozoides, por sua vez, são estruturas que possuem, como se observa aqui, a cabeça achatada, ele não é redondo, como muitas vezes se pensa. O acrossomo reveste ao redor de 2/3 do material genético, tem pouco citoplasma. Bom, a partir dessa produção de espermatozoides dos túbulos seminíferos nos lóbulos testiculares, nós temos a condução desses espermatozoides pelas vias espermáticas. Então nós temos as vias espermáticas intratesticulares, e aonde nós temos túbulos seminíferos retos que ligam basicamente os túbulos seminíferos à rede testicular. E essa estrutura de tubos recebe esse nome justamente por serem canais anastomosados aonde convergem todos os túbulos seminíferos para essa região da rede testicular, que é composta por epitélio cúbico simples com microvílulos, justamente visando o contato íntimo entre as células de revestimento e parte dos espermatozoides.
essas células também têm uma certa capacidade secretória, formando parte da secreção do túbulo seminífero. Saindo do testículo, então nós vamos passar as vias extra-testiculares, que basicamente é o epidídimo, o deferente, e mais lá para frente a uretra. Então, o epidídimo, observem que todo o espermatozoide ele deixa o testículo e sai para o epidídimo. O epidídimo ele é dividido em 3 regiões: a região da cabeça do epidídimo, que recebe os espermatozoides que recém saíram do testículo. A partir daí, esses espermatozoides passam por um tubo enovelado, que se chama corpo do epidídimo, até que eles chegam na cauda do epidídimo, que tem função importante de armazenamento dos espermatozoides. Então, num corte histológico em menor aumento, se tem uma porção aqui de túbulo reto ainda, de túbulo reto que saiu do testículo. Os espermatozoides entram na cabeça do epidídimo, passam pelo corpo e são armazenados na cauda. Durante esse trajeto aqui, dentro desse ducto epididimário, durante esse trajeto é que os espermatozoides maturam. Então, um espermatozoide que está presente dentro desse ducto aqui, ele ainda não é capaz de naturalmente fecundar. Já o espermatozoide da cauda, ele já está maturo, ele já está pronto. Então, esse espermatozoide que está armazenado na região da cauda do epidídimo, ele já é capaz de fecundar. Então, aqui, num aumento maior, se tem o epitélio do ducto epididimário, e nós temos também a presença de célula de músculo liso, que faz esse microperistaltismo que se falou lá no túbulo seminífero, e se pode ver que o epitélio do ducto epididimário é um epitélio pseudoestratificado com a presença de estereocílios. Como o processo de maturação dos espermatozoides envolve algumas modificações moleculares na membrana plasmática do espermatozoide, esse contato que o estereocílio dá para que essas células entrem em contato direto com os espermatozoides que passam pela luz do ducto epididimário é importante para esse processo de armazenamento de espermatozoides. Bom, aqui nós temos então um corte histológico de um ducto deferente. Se pode ver que o epitélio de revestimento é semelhante ao epitélio do ducto epididimário, ou seja, um epitélio pseudoestratificado cilíndrico com estereocílios. E o que chama atenção no ducto deferente é uma parede muscular, uma túnica muscular bastante desenvolvida. Então nós temos o tecido conjuntivo da lâmina própria e logo após uma túnica muscular bem desenvolvida, porque essa túnica é o que auxilia na expulsão do ejaculado no momento da ejaculação. Por isso que essa túnica muscular tem que ser bem desenvolvida. Também se comentou no início a respeito das glândulas acessórias. Nós temos basicamente essas 3 glândulas. As glândulas vesiculares que produzem frutose, que como comentado anteriormente também é o substrato para a produção de ATP pelo espermatozoide. No caso de humanos, ela produz grande quantidade de fibrinogênio, que dá o aspecto mais gelatinoso ao ejaculado. A próstata é uma outra glândula também responsável por boa parte do volume do plasma seminal. A próstata tem uma secreção alcalina e essa secreção alcalina tem um importante papel na redução da acidez, na neutralização do pH no sistema genital feminino, no trato genital feminino, estimulando a movimentação dos espermatozoides e aumentando a meia-vida desses espermatozoides dentro, principalmente, da vagina da mulher. E finalmente, as glândulas bulburetrais, que também já foi comentado,
que secreta o fluido pré-seminal, que contribui para neutralizar a acidez da uretra peniana, da uretra do homem, que é usada pelos dois sistemas, reduzindo a perda espermática durante o processo ejaculatório. Nós temos então aqui a uretra, que histologicamente é bastante simples. Ela possui um tecido muscular com uma mescla entre músculo estriado esquelético e liso, justamente porque existe a necessidade de regulação principalmente durante o processo de micção, e o epitélio de revestimento é epitélio de transição, que é o epitélio impermeável que impede que quando, por exemplo, esteja durante o processo de micção, os elementos nocivos da urina não passem para o interstício. Bom, então, para essa aula era isso. Espero que sirva para o aprendizado e que a partir dela se tenha mais facilidade de se compreender o funcionamento do sistema genital masculino.